Pronto, tá gravando. Então, o objetivo dessas semanas de aula no Meet está sendo meio que, primeiro, um teste para ver a participação de vocês e o que vocês acham desse formato de aula, ao invés de ser só o conteúdo toda semana lá no Meet. E, além disso, a gente está preparando sempre um simulado em todos os bimestres, para ajudar vocês a se prepararem para as provas que vocês vão ter aí para frente externas. Externas, eu digo, provas do PAS, para ingresso na UNB, provas do Enem, enfim. Tipos de provas que a gente encontra fora da escola e que são requeridas da gente para fazer diversas coisas, né? Queira você passar num concurso público, queira você entrar numa universidade, você precisa fazer um exame. Então, essa semana do simulado, vocês vão receber o simulado, acho que na sexta ou no sábado. Acho que é no sábado. E aí vocês vão ter uma semana para fazer o simulado. E com ele vocês vão começar a se acostumar com estilos de prova um pouco diferentes. Então, o objetivo da aula de hoje eu vou estar revendo algumas coisas que a gente trabalhou no segundo bimestre. O nosso assunto principal são funções, é o assunto que a gente está estudando. Tirar dúvidas, se qualquer momento você quiser tirar alguma dúvida, você pode levantar essa mãozinha, tem um botão ali embaixo. Aí abrir o microfone e falar, ou mesmo escrever no chat. Fiquem à vontade, tá? Deixa eu colocar aqui para transmitir a minha tela. Isso. Acho que assim tá bom. Esses arquivos aqui que eu estou compartilhando com vocês na tela, eu também vou compartilhar lá na sala de aula da plataforma, com todas as anotações que eu fiz, tá? Se você quiser fazer alguma anotação extra, enfim, fica à vontade. É bom a gente escrever, ter o caderno e tal, caderno e caneta, fazer a nossa própria anotação, que ajuda na aprendizagem. Então, eu vou fazer alguns modelos de exercício e de problemas para mostrar para vocês onde que se aplica essas coisas que a gente está estudando sobre funções. Então, função é uma relação que existe entre conjuntos. Conjuntos foi o nosso tema, o nosso objeto de estudo lá do primeiro bimestre. Conjuntos são caixas que contêm coisas. As funções, elas vão conectar dois conjuntos. Mais especificamente, elas vão conectar elementos desse conjunto. Eu preciso conectar elemento de um conjunto com o outro. Então, a função ela estabelece essa relação. Na matemática, mais especificamente, quando a gente está lidando com números, a gente vai ver conexões entre números. Aqui algumas situações. A primeira aqui é a cobrança de estacionamento. Essa primeira aplicação prática. Então, quando a gente anda por aí, tem, principalmente de carro, tem a necessidade de estacionar, e aí tem os chamados estacionamentos rotativos. Vocês vão encontrar em shopping. Se você tiver que ir de carro num shopping, você tem um estacionamento rotativo, no mercado, enfim. Eles são muito presentes no nosso cotidiano. E aí, uma questão que surge é quanto eu vou pagar, e depende do local que você está indo. Então, nesse exemplo aqui, nesse estacionamento rotativo,
motorista vai estacionar lá e eles cobram R$ 14 por até 3 horas de estacionamento aqui, ó. E R$ 1,50 por hora excedente. O que isso quer dizer? Que se você ficar até 3 horas com o carro estacionado lá, você vai lá e você vai pagar R$ 14. Cada hora excedente que você passar das 3 horas, você tem que pagar R$ 1,50 extra. Ah, se eu ficar 3 horas e meia, quanto eu vou pagar? Você vai pagar os 14 mais R$ 1,50. Você passou de 3 horas, você vai pagar uma hora cheia. Então, mesmo que eu fique 3 horas e 1 minuto, sim. 3 horas e 1 minuto, você já vai pagar como se tivesse ficado 4 horas. É bem assim que funciona na nossa realidade. E assim por diante. Ficou 4 horas e meia, 5 horas. Cada hora excedente vai aumentar R$ 1,50 no valor final lá. Aí o primeiro aqui pergunta, quanto o motorista vai ter que pagar se ele deixar estacionado por 5 horas? Bem, se ele deixar estacionado por 5 horas, ele vai ter que pagar os R$ 14, certo? Mais o valor excedente. Ele excedeu aqui 2 horas, certo? Até 3 horas seria 14, mas ele excedeu outras 2 horas. Cada hora ele tem que pagar R$ 1,50. Então, como ele excedeu 2 horas, é 2 vezes R$ 1,50. 2 vezes R$ 1,50 dá R$ 3. R$ 3 com 14, R$ 17. Esse vai ser o valor do estacionamento dele. Tranquilo? Pessoal? Tranquilo, professor. Beleza, beleza. Então vamos lá, B. No caso de ele pagar R$ 21,50, quantas horas ele estacionou além das 3 horas iniciais? Então agora o problema é outro. Eu te falo quanto ele pagou e eu quero saber quantas horas ele ficou lá. Então se ele pagou R$ 21,50, para eu saber quantas horas a mais ele ficou, tem vários raciocínios para fazer. Posso pensar assim, bem, se eu tirar R$ 14, eu vou ter só o valor excedente. Então, se eu tiro 21,50 menos 14, isso dá 21,50 menos 14, vai dar 7,50. Esse 7,50 aqui é o valor excedente. Quantos 1,50 eu preciso para chegar em 7,50? É só eu dividir 7,50 por 1,50. Ou ir fazendo. 1,50 com 1,50 dá 3. Com 1,50 dá 4,50. Com mais 1,50 dá 6. Com mais 1,50 dá 7,50, ou seja, 5 vezes. Que é o resultado de fazer 7,50 dividido por 1,50. Dá 5. Eu falei 6, 1,50 com 1,50, 3, 4,50, 6, 7,50, dá 5. 5 vezes. Ou seja, ele excedeu 5 horas além das 3. Então são 5 horas excedentes. Ou seja, no total ele ficou 8 horas. Letra C. E se ele permanecer por apenas 2 horas, quanto ele vai pagar pelo estacionamento? E aí, o que vocês acham? Hello! Terra para a Lua!
O povo tá quieto. Deve pagar menos? Quanto ele vai pagar? Então, olha só. Ele vai ficar só 2 horas lá. Os R$ 14, eles são cobrados se ele ficar até 3 horas. Certo? R$ 14 por até 3 horas de estacionamento. Se ele ficou 2 horas, ele ficou até 3 horas. Se ele ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 3, ele paga 14. Não importa se ele ficou menos ou mais. Até 3 horas é 14. É fixo. Então não tem desconto se ele ficar só 1 hora. Porque ele entrou lá, ele vai pagar 14. E aí ele pode ficar até 3 horas lá. Então esse 14 é fixo. Quando que vai aumentar o valor do 14? Quando ele passar de 3 horas. E aí, para cada hora que ele passa das 3, ele paga 1,50. Então, se ele permanece só por 2 horas, ele vai pagar R$ 14. Beleza? Aí, letra D. Escreva uma maneira de calcular o preço a pagar de acordo com o número X de horas em que o carro fica no estacionamento. Então, olha só. Se ele ficar até 3 horas, ele paga 14. Quando passa de 3 horas, ele começa a pagar 1,50 por cada hora que passou. Então, se passa 1 hora, ele vai pagar 1,50. Se ele passa 2 horas, ele vai pagar 1,50 vezes 2. Se ele passa 3 horas, 1,50 vezes 3. 10 horas, 1,50 vezes 10. Se for 24 horas que ele passou, 24 vezes 1,50. Então é 1,50 por hora. Só que ele só paga esse valor passadas as 3 horas. Então a gente pode usar duas formas para fazer a fórmula aqui. A gente está criando uma fórmula para calcular qual vai ser o valor dependendo de quantas horas ele fica. Então é X horas. Se ele ficar X horas, 10 horas, 20 horas, 30 horas, o valor X, qualquer valor que você quiser. Quanto ele vai pagar? Então, se eu penso que esse X é menor que 3, epa. Então, se X for menor que 3, ou seja, até 3 horas, ele vai pagar R$ 14. Se o X for maior que 3, ultrapassou, aí ele vai pagar os 14 mais 1,50 pela quantidade de horas que passou. Só que se eu coloco só 1,50 vezes x, isso dá errado na conta. Por quê? Digamos que ele ficou 4 horas lá. Quantas horas que ele passou? 1 hora só que ele passou. Certo? Então seriam 50 vezes 1.
Se eu coloco o x aqui igual a 4, vai dar errada a conta. Beleza? Porque esse x aqui, essa multiplicação aqui, ó, esse cara é o número de horas além das 3 horas que ele pode ficar. Então, para deixar isso daqui correto, a gente pode escrever assim, ó. 3, na verdade, x menos 3. Então, ó, se ele ficou 4 horas estacionado, quantas horas a mais ele ficou? 4 menos 3. 1 hora a mais. Se ele ficou um dia inteiro estacionado, quantas horas ele ficou a mais? Um dia, 24 horas. Tira as 3 que ele podia ficar, dá 21 horas excedentes. Então, por isso esse menos 3 aqui, tá? Aqui a gente já está pensando na criação de uma fórmula para calcular qualquer que seja a quantidade de horas. Se ele ficasse, digamos, 2 dias inteiros lá estacionado, quanto que ele ia pagar? Bem, 2 dias tem 48 horas. Quantas horas ele excedeu? Ele excedeu 48 menos 3, que era o quanto ele podia ficar. Então, ele excedeu 45 horas. Então, quanto ele vai pagar? 14 mais 1,50 vezes 45. E assim por diante. Então, com essa fórmula aqui, que é o que a gente chama de lei da função, a gente obtém o valor que ele vai pagar para qualquer que seja a quantidade de horas que ele vai deixar lá no estacionamento. Beleza? Ok. Então, vamos prosseguir para o próximo exemplo. Então, aqui, ó, certa locadora de automóveis oferece um serviço de aluguel de um carro por R$ 70 por dia, mais 80 centavos por quilômetro percorrido, ou quilômetro rodado. Letra A. Escreva a lei de formação de uma função afim que permita calcular a quantia Y a ser paga pelo aluguel desse carro por dia em função da quantidade X de quilômetros percorridos. Aquele que é a fórmula para calcular para qualquer que seja o dia. Talvez seja mais fácil pensar na fórmula se eu pensar nos exemplos mais simples. Então, se ele alugou o carro por um dia, ele vai pagar R$ 70. Mais 80 centavos por cada quilômetro percorrido. Então, se ele alugou por um dia, ele vai pagar R$ 70. E a cada quilômetro rodado, ele vai pagar 80 centavos por quilômetro que ele roda. Então, se ele rodou, digamos, 20 quilômetros nesse dia, quanto que ele vai ter que pagar? O dia é R$ 70, mais 20 quilômetros nesse dia. Então, é 20 vezes 0,80. 80 centavos por cada quilômetro que ele rodou. Então, 20 vezes 80 dá 16. Então, 70 mais 16, R$ 86 que ele vai pagar. Então, vou fazer a letra B, que fica um pouco mais fácil de entender a A, se eu faço a letra B. Depois a gente fazer a fórmula. Peraí.
Então, ó, calcule o valor a ser pago pelo aluguel desse carro por dia por uma pessoa que percorreu 18 quilômetros. Se ela percorreu 18 quilômetros, ela vai pagar R$ 70 do dia, mais 80 centavos vezes 18. Aí 80 centavos vezes 18 dá 14,40. Então 70 mais 14,40 dá 84,40. Por 40 quilômetros vai ser 70 mais 80 centavos vezes 40 quilômetros. 80 centavos vezes 40 quilômetros é 32. 32 com 70 dá R$ 102. Tranquilo? Se for 75 quilômetros, vai ser 70 do dia, mais 80 centavos vezes 75 quilômetros. Então, 75 vezes 0,8 dá 60. 60 com 70 dá 130. E se for 100 quilômetros, esse 70 da diária, mais 80 centavos vezes 100 quilômetros. Ou seja, 70 com 80, R$ 150. Então, nota o que acontece quando a gente está fazendo essa conta de quanto ele vai pagar pelo carro que ele alugou. A gente tem um valor aqui que não se altera, ó. Esses R$ 70 aqui, ó, ele não se altera em nenhuma das contas. Porque esse é um valor fixo por dia que ele aluga o carro. E isso na função afim a gente chama de valor fixo, ou valor inicial. É um valor que não muda. Agora, quem é o valor que está variando e que muda? É o valor dos quilômetros rodados. Que é essa parte aqui que ele fala, ó, 80 centavos por quilômetro percorrido. Esse valor vai alterar dependendo de quantos quilômetros o carro rodar. Esse é o valor que varia, que muda. Ele é a variável. Esse é o X. E quem é que está multiplicando o X? É o 0,80, os 80 centavos. Então, perceba que os quilômetros rodados aqui indicam esse valor que está variando e que influenciam no valor final da conta. Esse é o X. E aí, na hora que eu vou montar a fórmula, ela fica assim, ó. O valor fixo, quem é o valor fixo? R$ 70. Mais o valor que está multiplicando o variável, que é o 80 centavos, vezes X. E o que é o X? Aqui é o quilômetro percorrido. Lá na outra questão, nosso X, ele era as quantidades de horas excedentes lá do estacionamento. Aqui a gente já está falando de aluguel de carro, e a gente está falando de quilômetro rodado. Beleza? E aí, você tendo essa fórmula aqui, fica fácil resolver os problemas. Porque é só substituir o valor do X, se você quer saber quanto ela vai pagar, dependendo de quanto ela rodou. Beleza? E aí, na C, ele já faz outra pergunta. Ó. Ela pagou R$ 119,60 e eu quero saber quantos quilômetros ela rodou. A pergunta agora é outra. Eu não estou perguntando o valor. Ele me deu o valor e ele quer saber quantos quilômetros ele rodou. Aí a gente pode notar nessa fórmula aqui que esse Y e esse X, eles têm valores diferentes. Esse X aqui representa o quilômetro rodado. Eita, que não coube. Quilômetro rodado. E esse Y, ele representa o valor a pagar. Então, se ele me deu o valor a pagar, ou seja, R$ 119,60, e eu quero saber o quilômetro rodado, é só substituir nessa fórmula e fazer as continhas. Então, substituindo o 119,60 no lugar do Y ali, ó, vai ficar assim, ó. Então, letra C. Então, aqui, B e A.
Então, a fórmula é essa, ó, 70 mais 0,80x. Eu tenho y, que é o valor a pagar. Eu vou substituir, ó, 119,60 é igual a 70 mais 0,80x. Aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Como é que resolve a equação do primeiro grau? Isola a letra, né, a variável. Então, eu vou passar esse 70 para cá, subtraindo. Então, vai ficar assim, 119,60 menos 70. Lá do outro lado vai ficar o 0,80x. Fazendo essa conta aí, 119,60 menos 70 dá 49,60. Igual a 0,80x. Agora eu vou passar esse 0,80, que está multiplicando o x, lá para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim, 49,60 dividido por 0,80, isso é x. Então, dividindo isso por 0,80 dá 62. Ou seja, x é igual a 62. Então, ele percorreu aí 62 quilômetros, quando ele pagou 119,60. Tranquilo? Se teve alguma parte aí da conta vocês não entenderam, quiserem perguntar, fique à vontade. Bem, a letra D. A locadora oferece uma segunda opção de aluguel de um carro semelhante por R$ 210 por dia, sem adicional de quilômetro percorrido. A partir de quantos quilômetros percorridos por dia se torna mais vantajosa a segunda opção? Então, olha só, aqui ela está te dando uma outra opção, um outro carro, em que você não vai pagar adicional. Você pode correr quantos quilômetros você quiser, você só vai pagar R$ 210. Então, você percorreu 10, percorreu 100, percorreu 1.000 quilômetros, você só vai pagar 210 por dia. Enquanto que na outra opção, você paga R$ 70 mais 80 centavos por quilômetro percorrido. A pergunta é, quando é mais vantajoso pegar esse carro que você paga só os 210? Então, a gente pode notar que em todos esses casos aqui da letra B, daqui, ó, em nenhum desses casos aqui é vantajoso pedir essa segunda opção. Porque veja que o valor, ó, deu menor, ó, que 210. Inclusive, o da letra C também deu menor, ó, 119,60. Eu quero saber quando é que vai ser melhor. Ou seja, como é que eu vou descobrir isso? Eu preciso saber a partir de quantos quilômetros eu vou pagar mais do que R$ 210 no primeiro carro. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, para a letra D, eu preciso descobrir para quantos quilômetros o valor excede os R$ 210. Eu posso usar a mesma ideia que eu fiz na C e substituir o y por 210. Então, é y igual a 70 mais 0,80x. Aí eu vou substituir o y por R$ 210 e calcular o x. Então, mesma ideia. Passo 70 para o outro lado. Vai ficar 210 menos 70. 210 tira 70, dá 140. Passo 0,80 dividindo.
Aí 140 dividido por 0,80 dá 175. O que isso quer dizer? Que até 175 quilômetros, a primeira opção vai pagar menos do que essa segunda. Até 175 quilômetros. Quando eu colocar 176 quilômetros, vai passar de 210. Esse cara aqui vai passar de 210. Se eu botar 176 quilômetros, eu posso até testar, ó. 0,80 vezes 176, isso dá 140 com 80. 140 com 80 mais 70 dá 210 e 80. Então, veja que para qualquer valor maior que o 175 daqui, esse valor vai exceder os 210. Então, e que foi a pergunta: a partir de quantos quilômetros percorridos se torna mais vantajosa a segunda opção? De que eu não tenho que me preocupar quantos quilômetros eu vou rodar. A partir de 175 quilômetros. A partir de 175 quilômetros é mais barato a segunda opção. Entendidos? Dúvidas? Beleza. Então, fazer só mais fazer só mais 2 exemplos. Nosso tempo está acabando. Então, olha aqui, esse terceiro. Na manutenção de um aquário, um dos procedimentos que deve ser feito semanalmente é a troca parcial de água, TPA, com a substituição de 20% a 30% da medida de volume da água do aquário. Marcelo vai realizar a TPA do aquário que se encontra inicialmente cheio, com 60 litros de água. Uma das dicas para resolver questão de prova é realmente marcar o texto com as informações úteis do problema, para você não ter que ficar relendo várias vezes e perder tempo na resolução da sua prova. Então, eu sempre marco. Então, ele vai fazer esse procedimento num aquário que tem 60 litros de água. Para isso, ele vai usar uma mangueira que retira parte da água de maneira contínua, com vazão de 2 litros por minuto. Qual das alternativas a seguir descreve a expressão que representa a medida de volume de água em litros, ainda no aquário, em função da medida de intervalo de tempo em minuto? Aí tem letra A, B, C, D e E. Então, a primeira coisa que você tem que identificar aqui é quem é o valor fixo e quem é o valor que se altera. Qual dos dois é o fixo? O fixo é os 60 litros de água ou o fixo é o 2 litros por minuto? A dica de resolver isso é justamente essa preposição por aqui, ó. Por minuto, está me mostrando o valor que altera. Ele altera a uma medida de tempo aqui nesse caso. A cada tempo que passa, vai se alterar a quantidade que é removida. Se passou 1 minuto,
removeu 2 litros de água. Se passou 2 minutos, removeu 4 litros de água. Se passou 10 minutos, removeu 20 litros de água. E assim por diante. Então, esse 2 é o valor que se altera. E esse 60 é o valor fixo. Você também pode identificar isso na interpretação de texto mesmo. Ele se encontra inicialmente cheio com 60 litros de água. Era o valor que tinha inicialmente. Valor inicial é sempre o valor fixo, que não se altera. Então, esse 60, ele está fixo. O que muda? É o 2 litros por minuto. A cada minuto, eu removo dos 60, 2 litros. Então, a letra A pode ser a minha alternativa da função, 2t mais 60? Não pode. Por que não pode? Porque aqui ele está adicionando água por minuto. Aqui se passa 1 minuto, eu vou ter 2 mais 60, eu vou ter 62 litros de água. Como é que eu posso ter 62 litros de água se está removendo água? Então não pode ser A. A letra B. Menos 2t mais 60. Pode ser essa? Por que não? Vamos analisar. Da mesma forma que a gente fez na A. Se eu substituo o t aqui por 1, vai ser menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 60 vai dar 58. Ou seja, quando passa 1 minuto, eu vou ter 58 litros. Se passar 2 minutos, vai ser menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 60 dá 56. É justamente o que isso aqui está fazendo. Ó. A cada 1 minuto, eu estou removendo 2 litros de água. Então, se passou 1 minuto, foi 60 menos 2, é 58. Se passou 2 minutos, 60 menos 4. Se passou 10 minutos, 10 vezes 2, 20. Então, 60 menos 20, dá 40. Como é que é essa fórmula? É 60 menos 2 vezes a quantidade de tempo. 60 menos 2t. Na letra B, ele está escrevendo assim, menos 2t mais 60. Posso fazer isso? Pode. Por que pode? Porque a ordem da soma ali, ela não altera o resultado. Se eu faço 5 menos 2 e menos 2 mais 5, a resposta é a mesma. 5 menos 2 é 3, menos 2 mais 5 também é 3. Isso se chama propriedade associativa, na verdade, propriedade comutativa da adição. Você pode fazer na ordem que você quiser a operação, que ela não se altera. É a letra B. Ó, a C também não pode ser. Porque o 2t aqui está positivo. Se quem está multiplicando o t, que é o tempo, está positivo, isso quer dizer que eu estou adicionando água por minuto. Mas olha o que ele fala, eu estou retirando água por minuto. E pior ainda, ele está falando que o valor inicial é negativo. O que isso aqui está dizendo? Que tem menos 60 litros de água lá no tanque. Isso faz algum sentido? Nenhum. Como é que eu posso ter menos 60 litros? Eu estou devendo litros de água dentro do tanque. Não faz sentido nenhum. Não pode ser essa aqui. Pelo mesmo motivo, não pode ser a D. Beleza? A E. Na E, o tempo está multiplicando 60.
Aqui, o que ele está falando é que quando passa 1 minuto, eu tenho 60 litros d'água. Aí, se eu penso lá, passou 1 minuto, eu vou ter 60 vezes 1, 60, menos 2, 58. Eu penso lá, opa, ó, deu o mesmo resultado. Se passa 2 minutos, eu vou ter 60 vezes 2, 120. Menos 2, 118. Então, como é que é isso? Quando passa, aumenta a quantidade de água que tem lá? Não tem como. Então, uma das coisas de sempre olhar quando você vai fazer a fórmula da função é acha quem é o valor fixo e acha quem é o valor variável. O valor variável sempre vai com a letra. Então, esse 2 aqui, ó, sempre vai com a letra x. Aqui está dando a ideia de remover água, então é menos. Se estivesse falando que adiciona água, era mais. Então, se eu estivesse falando, eu botei uma mangueira para encher esse galão aí. Ele tinha 60 litros d'água e eu vou encher ele, e ele enche a 2 litros por minuto. Aí seria a letra A. Beleza? Ó, 60 é a quantidade inicial, 2T é o quanto está adicionando por minuto. Aqui nesse caso eu tenho 60 litros d'água, 60 é o valor fixo. Não vem junto da letra. O 2 está negativo porque eu estou removendo água. Então só pode ser esse daqui. Lembre que o valor fixo nunca vem junto da letra. Eu vou escrever isso aqui. Valor fixo ou inicial nunca vem junto da letra, que é a variável. Beleza? Vou fazer essa última aqui, ó. É uma questão de vestibular. Então, nossa última questão de hoje, beleza? A altura H de uma mulher está relacionada com a medida do comprimento L de seu rádio. O osso que, junto com o cúbito, constitui o esqueleto do antebraço. Admitindo que a relação entre H e L, H a altura, L o rádio, é uma relação linear, que existem constantes A e B, de modo que H é igual a AL mais B. Isso daqui está dizendo que é uma função afim, relação linear. Isso aqui significa que é uma função afim, que é a que a gente está estudando. Toda função afim tem esse formato, y igual a ax mais b. O a é o valor variável e o b é o valor fixo ou inicial. Considerando os valores constantes no quadro abaixo, a medida da altura de uma mulher em centímetros, cujo comprimento do rádio é de 28 centímetros, é igual a... Então, a gente deu uma tabela que mostra a altura de uma mulher de acordo com o rádio dela. Se uma função é afim, a quantidade de crescimento é fixa. E só com essa tabela a gente pode descobrir o que ele está pedindo. Ele está querendo que eu complete essa tabela aqui, coloque 28 centímetros, que é o rádio, e eu quero descobrir qual a altura dela. E como é que eu posso descobrir isso? Bem, do 24 para o 26, aumentou quanto? Quantas unidades aumentou do 24 ao 26? 2 unidades.
Do 26 para o 28, aumentou quantas unidades? 2 unidades também. O aumento aqui está sendo o mesmo. Lá em cima também vai ter que ser o mesmo. Do 167 para o 174, quanto que aumentou? É só a gente fazer 174 menos 167. 174 menos 167, dá 7. Então, daqui para cá, que aumentou novamente 2, vai aumentar mais quanto? Mais 7. 174 mais 7 dá 181. E essa é a altura dela. Letra B. Beleza? Alguma dúvida, gente? Beleza. Então é isso por hoje. Qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem na plataforma. Essa semana vai ser mais a semana para vocês terem os aulões, tirarem as dúvidas com os professores. Agora, às 3 horas, vocês têm outro encontro aí. Deixa eu dar uma olhada. Se eu não me engano, é português. Isso. Das 3 às 3h50, você encontra com o professor de português. E das 4 às 4h50 com espanhol. Não vai ter atividade essa semana. Lembrem-se que o final do bimestre é na próxima sexta-feira, sem ser nessa, na outra, dia 25. E é a data final para vocês enviarem qualquer atividade que ficou pendente. Depois dessa data, você perdeu aquela atividade na nota do bimestre, beleza? Então, se organizem para fazer as atividades aí e entregar na data. Então, a data final, dia 25, não deixe para a última hora. Qualquer coisa, manda mensagem, eu estou disponível aí para ajudar. Tenham uma ótima semana e vejo vocês. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, tchau.